Na penumbra do passado, entre lendas e histórias, ergue-se um dos capítulos mais sombrios e fascinantes da antiguidade, a queda de Troia. Na noite em que a cidade sucumbiu ao ardil grego, nasceu não apenas um mito, mas uma onda de horror e mistério que ecoaria por milênios. Este vídeo convida você a mergulhar na narrativa de traição e tragédia, que culminou na célebre última noite de Troia, um evento envolto em simbolismos, mortes e reviravoltas capazes de gelar até as almas mais céticas. Poucos acontecimentos conseguiram unir, de forma tão intensa, o sentimento de medo do desconhecido e o fascínio pelo engenho humano. Afinal, o que levou uma das cidades mais fortificadas do mundo antigo a ruir? O que motivou gregos e troianos a extremos impensáveis, por trás dos nomes que se tornaram mitos: Helena, Paris, Príamo, Menelau, Agamenon, Odisseu, Aquiles, Heitor, pulsa uma teia de interesses políticos, paixões proibidas, alianças fraturadas e a eterna busca por poder e glória. Troia foi palco de truculência, heroísmo, ódio e sedução, tendo sua ruína marcada por estratégias engenhosas e traições que até hoje servem de alerta para a autorreferência do chamado presente de grego. À medida que desvendamos a última noite de Troia, perceberemos não só a brutalidade da guerra, mas também a fragilidade das convicções humanas diante de promessas ilusórias. A queda de Troia é mais do que um episódio isolado, é o espelho da natureza humana diante da tragédia, capaz de inspirar temor e reflexão. Prepare-se para compreender não só o que aconteceu naquela noite fatídica, mas o porquê a história se repete, sempre que engano e desejo caminham lado a lado. A história da última noite de Troia não pode ser entendida sem revisitar os 10 anos de conflito que a antecederam. O cerco grego à cidade não foi um ato repentino, mas o clímax de uma teia de eventos que começou com a fuga de Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, ao lado do príncipe troiano Paris. Mais do que uma disputa amorosa, tratava-se de uma afronta política que feriu a honra dos reis aqueus e ofereceu o pretexto ideal para uma grande aliança de chefes guerreiros, liderados por Agamenon, irmão de Menelau, invadir o rico e estrategicamente localizado reino de Troia. Troia não era apenas um alvo por causa de Helena. Situada em um ponto crucial de rotas comerciais entre o Mar Egeu e o Mar Negro, a cidade acumulava riqueza e prestígio. Derrubá-la significava controlar o fluxo de mercadorias e reafirmar a supremacia grega na região. Armados com essa motivação política e econômica, os aqueus iniciaram um cerco que parecia interminável. Durante anos, batalhas sangrentas se sucederam, heróis lendários pereceram, como Heitor, príncipe troiano, morto por Aquiles, e ambos os lados se desgastaram, incapazes de obter vitória decisiva. Foi então que um dos guerreiros mais astutos, Odisseu, concebeu o ardil que mudaria tudo. Fingindo abandonar o cerco, os gregos deixariam para trás um imponente cavalo de madeira, supostamente como oferenda aos deuses, pedindo um retorno seguro para casa. Aos olhos inimigos, o gesto poderia ser interpretado como rendição ou homenagem. Na realidade, o cavalo seria um container de guerra em seu interior. Escondiam-se soldados de elite prontos para atacar do coração da cidade. A decisão troiana de levar o cavalo para dentro de seus muros foi o ponto de não retorno. Seduzidos pelo aparente presente divino e exaustos após anos de luta, ignoraram os alertas de figuras como o sacerdote Laocoonte, que, segundo a tradição, teria avisado: temo os gregos, mesmo quando trazem presentes. Seus avisos caíram por terra quando, conforme a lenda, serpentes marinhas surgiram e o mataram junto de seus filhos, fato interpretado como sinal da ira dos deuses contra quem duvidava da oferenda. Com o cavalo em segurança dentro das muralhas, a cidade adormeceu em falsa paz. Do lado de fora, as naus gregas voltavam às escondidas sob a escuridão. Do lado de dentro, guerreiros aquietavam a respiração, esperando o momento exato para transformar um símbolo de vitória num prenúncio de completo aniquilamento. A armadilha estava armada, a tragédia inevitável. Quando o silêncio de Troia foi quebrado, não foi pela música ou pelo som cotidiano das sentinelas, mas pelo ranger lento da portinhola do cavalo de madeira. Na calada da noite, quando a cidade se entregava ao descanso merecido após anos de guerra, os guerreiros escondidos, escolhidos a dedo entre os mais letais, saltaram para o escuro das ruas. Guiados por Odisseu, moveram-se como sombras, eliminando discretamente guardas e avançando até as portas da cidade. Em poucos minutos,
Os portões foram escancarados, permitindo a entrada das forças gregas que retornavam do falso recuo pelo mar. O som dos cascos, o choque das espadas e os gritos de guerra romperam a tranquilidade. Troia fora pega completamente desprevenida. Não houve tempo para formar linhas defensivas ou organizar resistência coesa. Em cada bairro, casas eram incendiadas, famílias arrastadas para fora, templos profanados, fontes antigas como Virgílio, em sua Eneida, e Homero, na Ilíada tardia, complementada por outros poemas do chamado ciclo épico, descrevem a noite como um verdadeiro massacre. Estima-se que milhares morreram antes mesmo de compreender o que acontecia. Os principais guerreiros troianos, já enfraquecidos pelas batalhas anteriores, tombaram um a um. O velho rei Príamo foi morto no altar, buscando refúgio junto aos deuses. Andrômaca, esposa de Heitor, foi feita prisioneira, e Astianax, filho deles, lançado das muralhas para impedir herdeiros vingadores. Helena, o pivô simbólico do conflito, foi poupada para ser levada de volta à Grécia. A escala da destruição não se media apenas em vidas. Estima-se que a cidade, então lar de dezenas de milhares de habitantes, foi reduzida a ruínas fumegantes em poucas horas. Armazéns de grãos, recursos de metais preciosos e obras de arte foram saqueados. O fogo consumiu o que não foi roubado. A fúria grega não se limitou à retaliação. Foi um ato exemplar, para que qualquer cidade que ousasse desafiar as alianças aqueias soubesse das consequências. O impacto psicológico foi tão grande que a imagem da noite final de Troia atravessou gerações. Nas décadas seguintes, poetas e aedos narrariam o horror com tons quase sobrenaturais, descrevendo os gritos que ecoavam na madrugada, a fumaça que tingia o céu, e o cheiro acre de destruição. Para alguns, foi a prova do poder da inteligência sobre a força bruta. Para outros, a evidência de que nenhuma muralha, por mais alta que fosse, podia conter a traição. Ao amanhecer, Troia já não existia como antes. Restavam apenas sobreviventes dispersos, alguns vendidos como escravos, outros condenados a fugir sem rumo. Os gregos haviam vencido, mas à custa de uma das mais cruéis noites da história antiga, marcada pelo sangue, pela astúcia e pela completa aniquilação de um povo que por anos acreditou ser invencível. A queda de Troia não se tornou apenas uma cicatriz na memória grega ou troiana, foi um episódio que ressoou em outras tradições e influenciou povos distantes no tempo e no espaço. Para os gregos, narrada através de Homero e posteriormente reinterpretada por poetas e dramaturgos, a conquista foi a prova do engenho humano, mas também um alerta sobre os perigos da arrogância e da confiança cega. Já para outros povos do Mediterrâneo antigo, a destruição de Troia representou mais do que uma vitória militar, tornou-se uma narrativa fundadora que ajudou a explicar migrações, alianças e rivalidades. Entre os romanos, por exemplo, a visão do evento foi radicalmente diferente. Nas lendas latinas, Troia não era apenas a cidade vencida, era o berço mítico de Roma. Segundo a Eneida de Virgílio, Enéas, príncipe troiano que escapou da destruição, teria conduzido sobreviventes até a Península Itálica, onde seus descendentes dariam origem a Roma. Para eles, a tragédia troiana não era uma humilhação, mas o sacrifício necessário para o surgimento de um novo império. Essa apropriação cultural transformou Troia em símbolo de resistência e renovação, invertendo a narrativa grega de vitória absoluta. Fora da esfera mediterrânea, encontramos paralelos surpreendentes. Povos do Oriente Próximo registraram histórias semelhantes de cidades fortificadas destruídas não pela força bruta, mas pela astúcia. Em certas tradições hititas e assírias, há relatos de fortalezas capturadas por meio de enganos diplomáticos, festas fingidas ou presentes traiçoeiros. Embora não sejam provas diretas de influência mútua, esses relatos mostram que a ideia de vencer pela inteligência disfarçada era reconhecida e até admirada em várias culturas antigas. Mesmo no Egito Antigo, onde não há um paralelo direto com Troia, textos literários e inscrições descrevem vitórias alcançadas por estratégias enganosas, como emboscadas noturnas disfarçadas de negociações pacíficas. O fato de civilizações tão distintas compartilharem narrativas de engano estratégico reforça que a queda de Troia, embora singular em seus detalhes, pertence a um arquétipo narrativo comum, o do inimigo que se infiltra pela confiança, não pela força.
Na comparação com episódios históricos concretos, talvez o paralelo mais próximo venha de cidades da Idade do Bronze que foram destruídas durante o chamado colapso dos povos do mar, por volta do século XII a.C., assim como Troia. Muitas dessas cidades eram centros comerciais ricos, protegidos por muralhas, mas sucumbiram rapidamente a ataques inesperados, deixando rastros arqueológicos de incêndios e saques. Seja Troia uma cidade mítica ou um reflexo de eventos reais, ela ecoa esse padrão de destruição súbita e total que marcou várias culturas do final da Idade do Bronze. Assim, a última noite de Troia não pertence apenas à história grega, ela foi reinterpretada, adaptada e paralelizada por outras civilizações, assumindo múltiplos significados. Para alguns, uma lição sobre vigilância; para outros, um mito de origem, e em muitos lugares um lembrete atemporal de que a queda pode vir de onde menos se espera. A queda de Troia, seja encarada como fato histórico, mito ou a fusão dos dois, continua a ser um dos episódios mais emblemáticos da antiguidade. Ao revisitarmos a sua última noite, percebemos que por trás das espadas e das chamas, há um relato profundamente humano sobre a ambição, confiança e as fragilidades de toda a grandeza. Troia não caiu apenas pela engenharia de um cavalo de madeira. Ela caiu porque acreditou que estava segura, porque desejou ver um símbolo de paz onde havia armadilha, e porque, como tantas outras cidades na história, subestimou a engenhosidade de seus inimigos. No contexto cultural e religioso da época, a tomada da cidade não era vista apenas como um triunfo militar, mas como um ato legitimado pela vontade dos deuses. Os gregos atribuíram seu êxito à intervenção divina, enquanto os derrotados buscaram explicações na raiva dos deuses, ou na quebra de promessas sagradas. Assim, a narrativa perpetuou-se não apenas como um conto de bravura ou crueldade, mas como uma alegoria moral. A glória humana é efêmera, e o destino pode mudar em uma única noite. Ao longo dos séculos, a memória de Troia foi reinventada inúmeras vezes, nos poemas homéricos, nas tragédias gregas, na literatura romana e até no imaginário medieval e moderno. Cada adaptação a moldou conforme a necessidade de quem narrava, ora exemplo de vitória da inteligência sobre a força, ora advertência sobre arrogância e excesso de confiança. Mais do que relatar um cerco antigo, a história tornou-se um espelho no qual diferentes civilizações encontraram reflexos de si mesmas. É importante compreender que, apesar do fascínio romântico ou da grandiosidade heróica frequentemente associada a esses relatos, o evento, caso tenha ocorrido em moldes semelhantes, representou sofrimento profundo para milhares de pessoas comuns. Famílias foram separadas, vidas ceifadas, culturas destruídas. Por isso, ao olharmos para o mito ou para o possível fato histórico, é essencial não glorificar a violência, mas compreender as realidades humanas e os contextos políticos que a tornaram possível. O maior legado de Troia talvez seja essa capacidade de atravessar os séculos como narrativa viva, capaz de ensinar, provocar reflexões e servir de alerta. Hoje, num mundo ainda marcado por conflitos, alianças frágeis e estratégias disfarçadas, a última noite de Troia permanece como um lembrete de que os maiores perigos podem vir embrulhados em promessas sedutoras. Assim, a história não é apenas sobre o fim de uma cidade, mas sobre as escolhas que conduzem povos inteiros ao desastre ou à sobrevivência. E enquanto houver quem conte e ouça essa história, Troia, em sua tragédia e sua traição, nunca deixará de existir. E assim chegamos ao fim da narrativa da última noite de Troia, um episódio que atravessou milênios como um mito, alerta e símbolo eterno de traição e tragédia. Agora, eu quero ouvir a sua opinião. O que mais te chama a atenção nessa história? Foi a astúcia dos gregos, a confiança cega dos troianos, ou a maneira como esse relato continua tão atual mesmo depois de tantos séculos? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe sua visão, conte se já conhecia a história desse jeito e diga que outras tragédias da antiguidade você gostaria de ver por aqui. Sua participação é o que mantém esse espaço vivo e nos ajuda a mergulhar cada vez mais fundo nos segredos sombrios do passado. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série Horrores da Antiguidade. Aqui, exploramos não só batalhas e catástrofes, mas também as histórias e lições que elas carregam. Nos vemos no próximo capítulo da história. Até lá, lembre-se, nem sempre os maiores perigos batem a porta com espada em punho, às vezes, eles chegam disfarçados de presente.